Então, como a gente é acadêmico, é aluno e tal, então quando alguém estiver esquivando ou fazendo, ou botando a máquina para rodar de alguma forma, não chegue perto e não esbarre na máquina. Pode acontecer um acidente sério, certo? Então, o que eu tinha que falar para vocês era isso. Primeira coisa, pensem na segurança de vocês. Segunda coisa, agora, falando de máquinas operatrizes, a gente tem um torno grande aqui, né? Acho que deve ter 2,5 metros, 3 metros de barramento. Barramento é essa parte aqui, ó, né? Que a máquina faz os movimentos, né? Nós temos aqui também o contraponto, que é usado para a gente alinhar peças com ela, né? Tipo, eu quero fazer uma peça grande, eu tenho que alinhar ela com uma peça muito comprida, eu preciso alinhar ela para ela gire, né? Não bambeia a peça, não vibre, então é um contraponto. Vai pro YouTube, tá? Assina o canal, dá o like. Outra coisa que a gente tem que saber também, falando da parte de segurança. Eu nem comecei a ganhar dinheiro, já quero anunciar, pô. Falando da parte de segurança também, tipo, Dente, como é que eu faço para me... se der um pane, sei lá, engatar, bater a máquina, botão de emergência, certo? Botão de segurança também, botão de emergência. Se agoniou, bateu no botão de emergência, beleza, a máquina para, certo? Conhecer a máquina é importante. Botei um monte de alavancas aqui, como é que eu faço? Né? Primeiro, a gente tem que saber onde é que liga, onde é que desliga, onde é que é o botão de emergência. Para a gente começar a movimentar a máquina, beleza? Então, vocês sabem que toda máquina, né? Essa máquina aqui é uma máquina que ela é movimentada eletricamente, o movimento dela, certo? A parte elétrica gira, faz movimentar a parte mecânica, beleza? Então a gente tem um disjuntor de máquinas normais aqui atrás dela, né? A gente vai ligar ela aqui, ó, faz um pouquinho não. Vou ligar ela aqui, ó. Vamos lá. Liguei. Beleza? Liguei e está no ponto de funcionar. Certo? Essa alavanca aqui, ó, é a alavanca que faz o movimento de avanço. Né? Giro de avanço. Tem uma peça já presa lá e a outra é a alavanca transversal. Aqui. Consigo entrar na peça com a ferramenta e sair também. E tem uma outra alavanca aqui, ó, que é o complemento do avanço e do recuo. Do avanço e do recuo. E tem uma outra coisa importante aqui, ó, que é o ângulo que eu vou confeccionar as peças. Justamente essa peça que a gente vai fazer, ela vai ser uma peça cônica. Eu tenho um ângulo. Denis, onde é que eu faço para mover para chegar no ângulo? Se vocês chegarem aqui um pouco mais perto, eu tenho uma régua aqui, ó. Tenho uma régua. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, eu tenho uma régua. Então eu consigo mover ela de tal maneira que o ângulo que eu quero, né, eu posso chegar em qualquer ângulo que eu quero. Né? Um ângulo negativo e um ângulo positivo. Tem um ângulo aberto e um ângulo um pouco fechado, dependendo da peça que vocês querem fazer. Certo? Isso aqui é para nível de conhecimento. Eu quero tornear, mas eu não sei para que serve tudo isso. Então, eu estou explicando para vocês. Né? Uma alavanca de retorno aqui, de complemento, de retorno, recuo. Uma alavanca de profundidade aqui, também de recuo. E eu posso aqui, ó, mover para frente. A maioria das vezes, quando a gente começa a fazer, a tornear, a gente começa manualmente. Né? Eu não vou botar aqui um automático, porque eu não sei como é que está girando. Então, como é que eu faço? Eu tiro ela de perto da peça, de tal forma que ela esteja longe, tá? Olha só, uma outra coisa. A maioria dos tornos tem essa peça aqui, ó, que é a proteção, certo? Proteção. Tem torno que não funciona se não estiver fechado aqui, ó. Proteção, certo? Tem torno que não funciona. Uma outra coisa a se prestar atenção é se a peça está bem presa aqui, ó. Se quando eu começar a girar, ela não vai voar fora da placa.
Beleza? Não tem sobras. Né? Em relação à bobeira de emergência, só tem duas, né? Essa tem essa bobeira aqui, de emergência aqui, né? Mais perto de vocês. E tem a outra mais longe lá. Não tem pra lá não. Pra lá não tem. Porque vocês vão trabalhar do lado da frente da máquina. Existe máquina que ela tem uma proteção aqui atrás também. Uma palha aqui na parte de trás. Uma outra coisa também. Quando vocês começarem a usinar, o professor falou lá o quê? Que a gente precisa de um líquido para resfriamento da usinagem, né? O que é o processo de usinagem? Vocês lembram ainda? O que é o processo de usinagem? Quem estava na aula do professor lá? Ou quem já trabalhou com alguma máquina ferramenta? Vocês lembram aí? O que o professor falou lá? Para que serve isso aí? Não. O processo de usinagem em si, o que é? Quem estava lá na última aula? Bora, gente. O processo de usinagem. Não, o processo de usinagem é um processo de desbaste, em que a gente tira cavacos de peça. O que é o processo de usinagem? Eu posso lixar, eu posso desbastar, eu posso cortar. Né? Mas, para ser usinagem, para conformar, eu tenho que tirar material. Certo? Eu tenho que tirar material. Então, o processo de usinagem, eu posso dizer tecnicamente que é um processo que retira cavaco. Certo? Que retira cavaco. Ah, qual é os tipos de cavaco, dentro? Depende. Se for na lixadeira, aquelas fagulhas minúsculas. Se for no... Aí eu quero cortar. Vai sair um cavaco maior. Depende do material. Beleza? Então, material, falando de material plástico. Né? Se eu colocar ela muito tempo perto dele, o que vai acontecer? Vai derreter, porque ele é um material plástico. Material ferroso. Eu tenho que saber a quanto que eu tenho que tirar aquele tipo de cavaco, de dar profundidade. Agora vamos lá. Então eu fiz tudo isso. Eu sei onde é que desliga, eu sei onde é que liga, eu sei que eu tenho que ficar longe aqui da peça, eu sei que a peça está presa lá bem. Então o que eu tenho que fazer? Girar para ela. Botão de emergência estacionado. Beleza. Liguei. Uma outra coisa para vocês, falando de segurança ainda. Tem tornos que não são motor freado, tá? Tem torno que não é motor freado, então tem que prestar atenção nisso. O torno não é motor freado. O que é o motor freado? É na hora que tu desliga ele já freia lá. Esse motor aqui ele não é freado. Pode ver que quando eu liguei ele, desliguei ele, botei para rodar, vou desligar. Não freou. Tem que prestar atenção nisso. O motor não é freado. Mas isso, no caso, o senhor usou a rotação inversa, isso é saudável para ele? Não é saudável, porque ele vai entrar lá e pode danificar o E no motor. caso de uma... Você está fazendo uma rosca aí? Então, a rosca é um outro processo. A rosca eu tenho que voltar com ela. Entendeu? Tá, vamos lá. Então eu liguei. Aí, Deise, como é que eu faço para mim sair? Eu tenho aqui, ó, uma alavanca que eu consigo. Eu consigo colocar ela para frente e para trás. Ó, falando de como é que funciona essas alavancas, entendeu? Como é que eu chego num ponto de torneamento, dar um acabamento, um corte? Aqui a gente tem aqui, ó, as tabelas, né, de variação de velocidade. Né? Essa é uma tabela que, se eu combinar aqui essas alavancas, elas vão dar determinada velocidade de avanço, de corte, certo? Pra gente, falando de material, para material ferroso é um avanço e uma velocidade,
e para material plástico é outra, certo? Hoje a gente tem um bit aí como ferramenta, né? É uma ferramenta de aço rápido, é um bit, certo? O bit serve para quê? Tanto para material ferroso como para plástico, dependendo do ângulo que a gente vai afiar a ferramenta. O bit é uma ferramenta que a gente pode afiar em vários ângulos, certo? Então ela, antigamente, né? Eu tenho aqui na minha bolsa que eu vou mostrar para vocês. Antigamente a gente usava muito bits, né? Porque era mais barato e era mais rápido e a gente fazia as nossas ferramentas. Hoje já ficou diferente, porque hoje a gente já tem ferramenta pronta, certo? A gente tem um porta-ferramenta, a gente tem ferramentas. Hoje já está melhor. Você pediu para me trazer? Vou trazer para vocês aqui. Acho que você já deve ter visto essa aí. Por aí, isso aqui, ó. São as pastilhas. Né? Qual é o nome a ponta desse ferro? É de quê? Depende. E os portas-ferramentas, né? Porta-pastilha, certo? Essa é uma ferramenta de usinagem interna e essa é uma ferramenta de usinagem externa, entendeu? Importante dizer, Denis, quando quebra aqui a ponta, como é que eu faço? Eu só tiro e troco, tá vendo que ela tem 3 pontas, ó. Então eu só tiro e troco, mudo a ponta. Na verdade ela tem 6 pontas. Ela tem essas pontas, 3 de cima e 3 de baixo. Então eu tenho 6 opções de corte, né? Tanto essa como essa. Beleza? Então, quando vocês virem isso aqui por aí, ó, ferramenta de corte externo. Dizer isso aqui por aí, ó, ferramenta de corte interno. Como é que é interno, Denis? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu fosse aqui abrir, reabrir esse diâmetro interno aqui, ó, ela ia entrar aqui, ó, cortando aqui, ó. Eu ia reabrir o diâmetro interno. Importante também que eu falei da outra aula para vocês. Essa ferramenta, se eu colocar de qualquer jeito aqui, ela não vai cortar. Ela tem que ter a metade da altura do meu material. Deixa, como é que eu faço para me chegar a essa ponta na metade? Como é que eu vou saber? Aqui, ó. Tem uma outra ponta que eu sei que é o centro da peça. Então é a metade da peça. Certo? Eu chego lá para frente, aqui pesa pra caramba. Não passei enrolando. Então, eu coloco ele para trás aqui o nosso porta-ferramenta e eu alinho a ponta da minha ferramenta no contraponto. Aí, ó. Então eu tenho a metade da minha peça lá, do raio da peça. Beleza? Tanto para a ferramenta interna quanto para a ferramenta externa. Denis, como é que eu faço? Tá, beleza, tu falou tudo, mas eu não vi usinar. Vamos lá ver usinar. Como é que a gente faz primeiro? Em cima da peça, leva para lá. Ó. Quem quiser ver aqui, ó, chega a peça que eu não vou ligar não, né? Quem quiser ver, ó. Hoje eu já tenho uma parte da peça usinada que o Marcos estavam testando aqui. Então eu só fiz aproximar a nossa peça de... Então, vamos lá, vamos funcionar. De novo, tiro no raio da peça. Ligo a máquina. Ligo a máquina. Põe para girar. Beleza. Vou chegar perto, eu tenho certeza que não vai pegar. Cheguei perto. Agora eu vou focar nela. Coloquei nela. Coloquei na peça. Beleza, eu sei que aí é o 0 peça. Entendeu? É 0 peça, certo? Se é o 0 peça, eu sei que eu toquei na peça, eu sei que a ponta da minha ferramenta está certo, está na altura certa, então eu consigo usinar. Certo? O pessoal que já está mais tempo na área, o que eles fazem? Eles zeram
eu tenho um zero peça aqui, né? Zero máquina e um zero peça. Zero peça é uma máquina aqui, né? Um zero máquina beleza, se você já vai cortar, beleza. Vamos entrar com a ferramenta. Eu quero cada pulinho desse aqui, ó, é 5 centésimos. Por quê? É o que o professor de metrologia estava explicando lá para vocês, ó. Porque eu tenho 2 casas depois da vírgula. Se vocês olharem aqui, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Certo? Vou colocar aqui, ó. Zerei, beleza. Vamos lá de novo, ó. Tô tocando, vou tirar, ó. Vou tirar aqui, ó. Vamos lá de novo. Ah, mas esse eu quero. Vou mais uma casa. Quero limpar a peça, beleza, então se eu quero limpar, não faço na ela. Isso tudo no manual, certo? A peça está presa, eu sei que está ligada, eu estou usinando, minha ferramenta está boa. Ah, gente, eu já cheguei, tá? Beleza. Vou botar? Ah, quero que a peça fique melhor. Não, mas não faço. Não tocou, eu quero mais. Só uma coisa para vocês, olha só. O que eu falei para vocês, ó, todo processo de usinagem, ele gera um resíduo. O professor falou, a grosso modo lá, o professor falou que gera cavaco. Então cavaco é isso aqui, ó. Vocês têm que ter cuidado com isso aqui. Isso aqui voa no olho, voa no pescoço, voa no cabelo e queima, tá? E sai quente. Deixa eu só adicionar aqui, ó. Olha esse cavaco. Ondulado, não é quebradiço. O que isso caracteriza? Que é um material dúctil. Ok? Tem uma boa maleabilidade, ele é bom para usinar. Deve ser um aço carbono comum, não sei qual é. 10, 20, 10, 30. Você sabe, né? Mas olha o cavaco. Tá. Se fosse o cavaco mais quebradiço, seria o material mais duro. Vai lá dentro, a rocha. Então, processo de usinagem. É um processo que gera cavaco, é um processo que eu uso máquina rotativa, é um processo que eu tenho que tomar cuidado, é um processo que eu tenho que conhecer a máquina. Então, como a nossa matéria aqui, a nossa disciplina, é a matéria que tem que conhecer a máquina, então eu acho que agora vocês têm uma ideia de como é que funciona e conhecem um pouco mais a máquina. Da mesma forma que se alguém for explicar para vocês como é que faz um furo naquela furadeira de coluna de bancada, também tem um outro tipo de como é que eu posso dizer para vocês, de forma de vocês agirem. Lá é uma outra coisa. Aí eu tenho que prender a peça, eu não tenho que segurar a peça para me furar lá. A peça pula, corta a mão. Eu tenho que prender a peça, eu tenho que centrar a peça, tem que ter medida de peça. Né? A gente volta lá para aquele projeto do professor que vai fazer com a gente, que é o Cone Morse. Beleza? Processo de torneamento. Forma de processo de torneamento. Faceamento, que é quando eu torneio a frente da peça. Né? Aí eu quero rebaixar a peça. É o que eu fiz. Torneei a peça para ela ficar menor da medida que eu quero. Aí eu quero cortar a peça. Boto na medida e corto a peça. Certo? Ah, gente, como é que eu faço? Porque eu vou cortar, a peça vai cair. Aí é um outro pulo do gato. Tem as formas de cortar a peça. Eu posso deixar ela girando, colocar aqui dentro. Ah, eu quero tirar só uma parte da peça aqui, ó. Só uma parte da peça. Aproximo da peça e corto ela aqui. Certo? Qual é a ferramenta que corta? É um bedame. É como se fosse uma ferramenta mais fina. E que quando ela for entrando, né, no material, ela vai tirar a forma que vocês querem. Tem bedame de perfil redondo, bedame de perfil quadrado, bedame de corte normal, certo? Mas essa é a forma mais assim, normal de se tirar corte de peça. Normal, corte de tubo.
Quem trabalha com dry roda tem muito corte de tubo. Dobra de tubo. Eu tenho que dobrar no tamanho certo para me dobrar e conformar no tamanho certo. Para fazer a rosca dele. Fazer rosca é um outro processo. Tipo, eu já sei tornear, eu já sei prender a peça, eu sei ligar, eu sei desligar, eu sei onde é que desliga, eu sei onde é que liga. E aí, tipo assim, é porque são fases. Primeiro eu tenho que saber desbastar, eu tenho que saber medir, eu tenho que saber prender a peça, eu tenho que saber onde é que eu ligo, desligo, né? Eu tenho que saber que a minha parte de segurança está ok, não tem ninguém perto. Nesse caso, Certo? o primeiro passo é limpar a peça, né? Na verdade é o seguinte, quando tu entra para trabalhar com a máquina, ela já tem que estar limpa. A peça. Não, a máquina. Estou falando de máquina, porque assim, a disciplina é para vocês entenderem como é que funciona a máquina. Não, porque tipo, tu falou para limpar a peça, que é tipo, pega esse material que está enferrujado, né? Aí limpa a peça que tu falou, foi isso? Limpa a peça é o grosso modo de falar, mas o processo é desbaste. Desbastar. Então o primeiro passo é esse aí, desbastar mesmo. Isso, depende do processo que tu quer fazer. Beleza? Então aqui é para vocês conhecerem máquina, ver como é que funciona, para que serve, né? O próximo passo, conhecer ferramentas e os processos de fabricação, como ele perguntou aqui, e para abrir rosca. É um outro processo. Então, tipo, é como aprender. Sim. Então, assim, o processo de torneamento é um processo, são estágios. Eu aprendo a prender a peça, eu aprendo a minha segurança de máquina, eu aprendo como é que eu ligo a máquina, como é que eu desligo, como é que eu aproximo a minha ferramenta, que tipo de ferramenta eu vou usar, certo? Então, depois, um outro estágio seria, como o colega falou, como é que eu faço uma peça cônica? Acabei de explicar para vocês, porque aqui, ó, eu tenho uma régua que eu consigo girar esse castelo aqui, ó, todo esse conjunto aqui, para qualquer ângulo que eu queira, certo? Então eu consigo fazer peças cônicas. Já é um outro estágio. Como é que eu faço para mim abrir rosca? É um outro estágio. Eu tenho que saber o que primeiro? Fazer cálculo de rosca. Como é que eu vou fazer uma rosca se eu não tenho cálculo, se eu não sei fazer cálculo de rosca? Rosca é essa parte. Como é que eu vou fazer uma rosca na ponta? Cara, faz uma rosca aqui na ponta do material. Como é que eu vou saber se eu não sei qual é o passo da rosca? A profundidade da rosca. Então, o normal é um ponta-fios, né? Chama de ponta-fios, certo? Mas como é que eu vou saber? Qual é o passo da rosca de 3/4? Alguém sabe dizer? Não sabe. Então eu tenho que ir para a sala de aula, saber me familiarizar para mim vir para a oficina. E aí sim, eu começo a fazer, eu começo a aprender. Então é por isso que eu digo, todo o processo de torneamento é um estágio. 3 minutos até eu descansar e tu. O processo de desbaste, Só para o descansar. processo de. Eu quero fazer uma peça cônica. Vou aprender a fazer uma peça cônica. Como é que eu faço a peça cônica? É uma receita de bolo, pronto. Certo? E aí depois que vocês já estiverem familiarizados com a máquina, ferramenta, material, e aí o resto só é processo de fabricação. Que eu acho que é isso que vocês querem fazer, né? Processo de fabricação. É muito fácil, igual eu vou fazer uma peça dessa daqui. Mas como é que eu faço uma peça dessa daqui? De novo, eu volto tudo de novo. Eu tenho que saber segurança de máquina, como é que eu prendo a máquina, como é que eu paro a máquina, que alavanca eu tenho que acionar, que material é esse, que ferramenta eu vou usar. Então são fases, né? Certo? Não adianta eu chegar, eu já vou tornear e vai ficar bom. E aí eu digo mais ainda para vocês. Como é que eu vou fabricar uma peça se eu não sei? Porque por aí, fabrica essa peça para mim. Aí o ferramenteiro vai dizer, cadê o desenho técnico? Que o professor vai ensinar lá pra gente lá, desenho técnico. Então é um mini projeto. Eu desenho, eu escolho o material e depois eu venho para o processo de fabricação. E o processo de fabricação é todo esse aparato que a gente falou para vocês, certo? Às vezes a gente chega, eu já quero fazer, já quero encontrar pronto, mas não é isso não. Importante, a área técnica é que a pessoa faz, é que o técnico faz. A área de engenharia é tudo isso. É saber como é que funciona, é saber escolher material, é saber fazer um projetinho lá, é saber desenhar, certo? É acompanhar, é testar,
Porque a área de engenharia, a gente está até conversando ali, é uma área muito assim, abrangente, né? Tem gente que, eu não quero isso aqui, não quero sujar minha mão. Tem a área de teste mecânico. Hoje eu estava na fábrica lá fazendo os testes mecânicos, só que era para material plástico. Então tem para material plástico, tem para indústria metalmecânica, tem da área de usinagem, que você já trabalha, certo? Então, mecânica é vasto, é muita coisa. Tem a área automotiva, certo? Tem a área que o professor dá outra aula que é termodinâmica, né? Que são, tem a ver com vaso de pressão, caldeira, entendeu? E é mecânica. Mecânica é tudo isso, certo? É o que eu tenho para dizer para vocês. Eu acho que, assim, eu só tenho, assim, só uma pergunta, né? Que agora tem que perguntar, vocês estão calados. O que vocês não entenderam? Pode perguntar. Show de bola? Certo? Alguém quer tornear aqui? Quer? Alguém quer macetar? Qualquer tornear. Tá gravando? Tornear, quer ligar mais? Quer não? Beleza? Entendeu? Vai lá, Beleza? pode Posso fechar. ligar então? Já?